Fui desafiada a fazer sugestões de maquiagens usáveis para o dia a dia com a paleta Let It Shine. Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Estamos aqui hoje com a paleta Let It Shine da Marissa Adi, que é uma paleta super colorida, somente de tons cintilantes, que muitas pessoas provavelmente deixam ela de lado, no dia a dia principalmente, justo por ela ser assim colorida, só de sombras cintilantes, sombras intensas, cores intensas, e acabam ou não conseguindo fazer combinações com ela, ou acabam deixando só pra, sei lá, eventos especiais, e aí esses eventos especiais acabam nunca chegando e a paleta vai ficando lá pra trás sem usar. Então que tal aproveitar esse desafio? Se você gostar de alguma das sugestões de maquiagem que eu vou fazer aqui agora, colocar essa paleta pra usar no dia a dia mesmo, claro, né? Se você gosta de usar cor, até porque é uma paleta colorida, tem que ter em mente que as opções, por mais que sejam amigáveis pro dia a dia, vão ser opções coloridas, e também é uma boa opção para quem quer começar a usar cor na maquiagem e não tinha muita ideia de como começar. Acho que as sugestões que eu vou fazer aqui hoje podem ajudar. Por isso, então, desafio aceito. Vamos então aos lookinhos, e para começar é importante ressaltar que as sombras dessa paleta são um pouquinho mais cremosinhas, então elas têm a tendência de acumular ao longo do dia. Pra mim, que tenho dobrinha na pálpebra, ela já acumula. Se alguém tiver pele oleosa também pode acumular. Então é importante que, para usar no dia a dia, usa um primer de sombras ou um corretivo que seja o mais sequinho possível e que não vá acumular durante o dia. E depois sela com pó para ficar bem sequinho. Primeira sombra que eu vou aplicar vai ser essa rosa com um pincel bem pequenininho, F07 Macrylan. E vou aplicar bem aqui no cantinho do olho, bem rente aos cílios superiores. E no cantinho externo também, rente aos cílios superiores. Vai ser tipo um delineado, então tem que ser bem rente ao cílio. Com o que sobrou de rosa no pincel, eu vou puxar um pouquinho para a parte externa da pálpebra em direção à sobrancelha, para poder fazer tipo um delineado. É para ficar mais esfumadinho mesmo, então não tem problema se não ficar certinho. Com o mesmo pincel, só que dessa vez limpo, venho com a sombra dourada. Vou aplicar esse dourado bem aqui no meio, onde ficou esse espaço. Primeiro deposito, e aí depois eu vou esfumando o encontro da sombra dourada com a rosa. Vocês vão ver que vai começar a criar meio que uma nova cor de transição. Com um pincel achatado limpo, esse aqui é o MS15 da Marissa Adi. Eu venho só ajudando a dar uma esfumadinha aqui também, pra não ficar muito marcado. Aí, por último, com o mesmo pincel ainda, eu venho com essa cor. E vou aplicar esse roxo, meio azul, dentro desse rosa. Puxando aqui um pouquinho pra fora também, mas respeitando o limite da cor rosa. Aplico máscara de cílios, mas como só tem sombra na parte de cima do olho, só aplico a máscara na parte de cima. E como é para dia a dia, eu já tô com uma make mais colorida, eu aplicaria no lábio um lápis bem nude. Pra dar definição no lábio, e aplicaria um balme por cima. E aí meio que já fica uma corzinha. E temos make colorida pro dia a dia pronta. Começando a segunda opção, sela de novo essa pálpebra com pó. E para essa opção eu pensei em fazer algo muito absurdamente simples, que dá pra fazer com qualquer cor da paleta, talvez não com essa e não com essa, mas talvez dê certo também, é questão de tentar. Mas com essas 4 cores aqui eu tenho certeza que funcionariam. Eu aqui no caso vou fazer com o roxinho, azul roxinho, pincel F08 Macrylan. E eu vou aplicar bem aqui no cantinho do olho,
bem no finalzinho mesmo. E aí tiro o excesso do pincel e esfumo somente aqui nesse cantinho. Vou fazendo movimentos arredondados, que é para esse esfumadinho não crescer tanto. É só para fazer um detalhe aqui no canto externo mesmo. Pego um pouquinho mais de sombra e levo aqui rente aos cílios inferiores. Venho com um pincel menor do que o primeiro que eu usei, esse é o F07 Macrylan. E vou só ajudar a dar um acabamento aqui, onde eu comecei a aplicar a sombra. E é pra ficar mais arredondadinho mesmo, tipo assim. Vou aplicar um lápis bege. Finaliza com a máscara de cílios, tanto em cima quanto embaixo. E tá pronto, juro que tá pronto. É uma opção para ser bem fácil, para quem quer começar a usar cor e não sabe como. E também para ser uma opção fácil para usar cor no dia a dia. É só trocar as cores da paleta e fazer o mesmo formato. Começando mais uma opção, eu já tô com a pálpebra preparada. E para fazer essa sugestão, eu vou usar outras coisas também, que não só necessariamente a paleta Let It Shine. Então eu vou usar tipo uma sombra marrom bem clara, tipo um tom de bronzer em pó, pode até usar o bronzer em pó. E aí pincel de esfumar F15 Macrylan. Eu vou só esfumando aqui o côncavo, só pra dar uma definiçãozinha. Faço isso nos dois olhos. Não vai ficar muito visível, mas a ideia é só realmente dar um realce no côncavo. Vou começar com a sombra Vênus, pincel B147 Macrylan. É uma sombra mais flocadinha, ela não se solta tanto pro pincel, mas a gente vai aplicar assim mesmo. Mas eu vou aplicar com uma bruma. E vou aplicar aqui na pálpebra, bem no canto interno, até alcançar mais ou menos o côncavo, só para iluminar essa área aqui, e vai ficar mais ou menos esse mesmo efeito. Posiciono o pincel bem onde começa o canto interno, e aí deixa a sombra aqui, dando batidinhas com o pincel, e aí vai esfumando. Não leva para a pálpebra inteira, deixa só aqui no início da pálpebra mesmo, porque é só pra iluminar esse cantinho mesmo. Se precisar de mais sombra, pega só um pouquinho. Venho agora com a sombra Mars, pincel F08 Macrylan, e vou aplicar depositando essa sombra, começando pelo canto externo. E vou levando um pouquinho pra dentro, não muito. E depois de ter depositado, eu começo a levar essa sombra pra fora, tipo fazendo um delineado. Não precisa ficar certinho, só tenta deixar mais esfumado. Aí com um pincel menor, F07 Macrylan, eu volto na sombra Vênus. E como eu falei, é uma sombra flocadinha, não vem muito pro pincel. Então eu vou aplicando aos poucos, dando batidinhas bem no limite da sombra anterior, praticamente na parte de cima do vermelho. Vou voltar com o F08 só para dar uma reforçada na sombra Mars, porque ela ficou meio apagadinha. E aí venho com um delineador e vou usar um marrom e vou fazer o delineado respeitando esse formato aqui que eu já fiz. Meu olho já começou a lacrimejar por causa do tira e põe de maquiagem. E aí eu venho com um pincel de precisão achatado, que eu tenho há muito tempo e a referência já apagou. Eu vou colocar a referência na edição e eu vou arrumar esse delineado. E aí eu vou deixar certinho aqui, puxando. De novo, finalizo com a máscara de cílios só na parte de cima. Máscara de cílios aplicada. E aí aqui, de novo, pra finalizar, eu sou a louca do gloss, eu super finalizaria com gloss ou balme, mas pra dar uma variada eu vou aplicar um batom nude.
E assim temos mais uma sugestão pronta. Mais uma vez, pálpebra preparada e selada. Dessa vez eu vou começar de novo com a sombra roxinha, pincel F06 Macrylan. E aí, de novo, mais uma daquelas opções em que a gente consegue trocar por qualquer outra cor da paleta. Eu vou concentrar esse azul roxinho bem aqui no canto externo. E eu escolhi esse pincel justo porque ele é mais achatadinho. E aí eu vou conseguir levar esse esfumado um pouquinho pra fora de novo. Eu vou fazendo com o olho aberto, até onde eu ver que a sombra vai começar a aparecer de olho aberto. E vou fazendo um formato um pouquinho mais agateado, puxando daqui do canto externo pra cima e levando daqui pro côncavo. Venho agora com o pincel achatado menor, esse é o MS15 da Mari Saad, pego mais um pouquinho da sombra roxa. E aí agora aqui dentro de onde tá o esfumado eu vou reforçando essa cor, porque essa sombra quando esfuma, ela vai ficando mais clara. E aí pra voltar a ficar na cor roxinha, eu venho reforçando com esse pincel menor. Venho com F07 na sombra rosa, pra aplicar aqui no cantinho interno do olho. E é aqui que eu falo que dá pra substituir por qualquer sombra dessa paleta. Dá pra usar o roxo e o rosa e o dourado, o vermelho e o rosa, o vermelho e o dourado. E aí vai esfumando esse rosa só aqui no cantinho do olho, até que esse esfumado vai morrendo. E aí pra dar um acabamento, uso uma sombra bege ou marrom bem claro, tipo assim, pode ser um bronzer em pó também, de novo. E aplica aqui, ó, esfumando, pincel F15 Macrylan, só pra ir dando um acabamento e talvez uma possível corzinha. Dava pra deixar do jeito que tá, porque já tava selado, mas se quiser dar um extra. Máscara de cílios mais uma vez aplicada, vou manter o batom nude e temos mais um lookinho pronto. Finalizamos então as sugestões que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu até tinha pensado em outras combinações, mas meu olho tá lacrimejando muito, não me deixa fazer mais outras. Mas é isso, né? Tentei fazer o mais usável possível pro dia a dia, visto que é uma paleta super colorida e os coloridos são muito vibrantes. Então eu tentei fazer opções mais simples e o melhor que dá pra fazer, trocar as combinações de cores. Porque às vezes você tá usando lá o rosa e o roxo, mas você enjoa, então dá pra trocar pelas outras cores da paleta. Não são as maquiagens com aqueles formatos mais tradicionais, mas são maquiagens com formatos que quem não tá acostumado a usar cor, porque deixou essa paleta de lado justamente porque ela é muito colorida, talvez se sinta mais confortável em usar pro dia a dia, né? Aquela coisa assim, 9 às 18, ir pro trabalho, se o trabalho permitir uma coisa um pouquinho mais colorida. E como eu falei também, pra quem quer começar a usar cor e não sabia como, dá pra tentar uma dessas 4 opções. É isso então, espero que vocês tenham gostado das opções, talvez não agrade todo mundo, mas enfim, fazer o quê? Fiquem à vontade para vocês pedirem a próxima paleta que vocês querem ver aqui nesse quadro. Lembrando que eu já fiz 4 opções de makes pro dia a dia com o Special Day. Já fiz 4 opções com a paleta Basic da Nadia Tambasco. O terceiro vídeo é esse. E pro próximo, deixa aí nos comentários o nome da paleta e o nome da marca. Não vou considerar comentários dizendo, paletas de tal marca. E às vezes a marca tem 10 paletas, não tem como eu saber qual é qual. Então deixa o nome da marca e o nome da paleta que você quer ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau.